Tudo Tudo bem? bom? Tudo e você, lindona? Muito bom, né? Tava com Muito um bom. probleminha de conexão. Aqui também tava um pouco desafiador aqui mais É, cedo, mas tá, acho que já tá. deu certo. O Instagram esses dias ele tá passando por atualizações, né? Sim, E tem hora que sim. tá dando uns panezinhos. Então a Marta falou que tá ouvindo bem. Ai, tá Joia. certo. Vai dando uma olhadinha aqui. Eu Vocês tô vão dando enviando a feedback live pra aqui. gente. Isso, se falhar aí qualquer coisa, vocês, Oi, vocês Ale. avisam a gente aqui, tá bom? Oi, Ale. Oi, a Marta. A Lloyd. Entrou Ai, que também. delícia, gente. Muito bom, muito bom. Tô muito feliz de estar aqui com você de novo, Rô. Eu também, muito feliz mesmo de estar aqui, né, batendo esse papo e trazendo, né, algumas informações, um assunto bacana para a gente poder Muito, conversar. né, Rô? Muito É, legal. então. Olha só, quando eu fiz o post, né, na divulgação, na verdade eu quis até trazer já para as pessoas, assim, para nossa audiência, nosso público, né, o pessoal que está acompanhando a nossa série Constelando, porque a gente traz, assim, questões enfim, da sua experiência, questões que a gente vê, assim, né, que está em voga, que as pessoas estão necessitadas até, né? E coisas que a gente vê mesmo, o que as pessoas têm divulgado, o que as pessoas têm colocado, né, como suas questões, assim, particulares, mas trazendo a público, né, digamos assim, para o conhecimento maior, para que as pessoas Sim, também não se sintam sozinhas, né, Rô, nas sem situações. dúvida. É porque E assim, todo aí, mundo tem suas dificuldades, né? A diferença é que tem pessoas que expressam, tem outras que não. E aí o assunto que nós estamos exatamente, trazendo hoje é justamente isso, né? é Você ouve justamente os seus isso. sentimentos, né? E você consegue, assim, entender o que que você está precisando, o que que você está passando, que muitas vezes a gente não ouve nem a gente mesma, né? A gente Nem a não gente consegue nem mesmo. se entender o que está acontecendo. É aquela velha história, a gente fica às vezes no piloto automático, vivendo só para resolver os problemas, e os problemas, né, desafios fazem parte da vida, mas não é só isso, Não é só né? isso, Então, é assim, verdade. a gente se negligencia muitas vezes, né? E aí a coisa vai passando, quando você vê, você não está escutando mesmo aquilo que está falando, né? Então, assim, aí foi muito interessante, porque você acabou de falar, né? Tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, assim, enfim, não tem problema, né? De se Assim, de expor expressar, né? de se expressar, e tem pessoas que, por outro lado, não, né? E aí, o que que acontece? Eu coloquei lá que eu ia compartilhar, né, o que que houve, assim. A gente estava falando sobre isso, foi no domingo, né, Rô? Foi E a isso gente estava mesmo. falando qual que seria o assunto. Então, assim, a Rô traz alguns assuntos de inspiração. A gente também tem recebido feedback das pessoas, as pessoas estão gostando bastante. Então, sinal que a gente está no caminho certo, né, É isso Rô? mesmo. É isso E mesmo. aí, o que que foi que aconteceu? Posso compartilhar, Rô? Pode Vocês compartilhar. querem? Quem está aqui com a gente já aqui, ó, quer que eu compartilhe? O que que Tô aconteceu? vendo minha iluminação aqui, dando uma melhoradinha aqui enquanto você fala. Pode falar. Pode Tá, compartilhar com a então tá bom. gente. Gente, então foi assim, olha, o seguinte. Eu tava com uma questão assim pessoal. E aí, analisando, né, aquela coisa de olhar para dentro, eu falo assim, nossa, eu estava pensando naquilo, né, como é que eu ia falar uma coisa, né, uma determinada pessoa. E aí parei para pensar assim nisso, nos meus sentimentos, como que eu estava ouvindo, como é que eu ia lidar com aquela questão que eu queria resolver de alguma forma. E a gente sabe que assim, nem sempre também tudo que a gente quer falar, a gente também tem que respeitar, às vezes, o momento do outro, né? Sim, Mas é importante a gente saber como dar esse passo, né? Se aquilo é importante pra gente, então deixa eu olhar para dentro e ver o que que tá. Por que que, né, eu tô com essa dificuldade né, de expressar, como você falou. E aí, né, conversa vai, conversa vem, eu comigo mesma, tá, gente? Aí conversa vai, conversa vem. Eu mandei, né, essa sugestão pra Rô e eu falei, gente, lembrei de uma história que aconteceu. Aí compartilhei com a Rô, lógico. Uma história que aconteceu na minha adolescência. Eu tinha por volta aí de 16 para 17 anos. E eu estava assim, numa festa, né, num rodeio, enfim. E aí tinha uma barraca, uma pessoa que estava lendo. A gente falava assim, lê sorte, né? Mas na verdade a pessoa estava tirando cartas ali de tarô, enfim, eu nem sei dizer qual exatamente. Mas aí ela também tirou as cartas e ela me falou uma coisa naquela ocasião, gente, eu tinha 16 anos, faz tempinho, tá?
Tipo assim, eu tenho 21 hoje, mas me marcou bastante. Brincadeira. Faz tempo, tá, gente? Eu tenho mais que 21. Mas enfim, o que que aconteceu? Ela tirou uma carta, ela olhou bem pra mim, no fundo dos meus olhos, do jeito que eu tô falando aqui pra vocês, e disse assim: essa carta que diz. Aliás, ela nem falou assim, essa carta que diz, ela falou assim: olhou bem pra mim, gente. Você tem coisas que você não diz nem pra você mesma, né? Mas ela olhou pra mim de uma forma, assim, e aquilo veio direto pra mim. E eu assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Então, assim, no primeiro eu fiquei assim, né? Nossa, parecia que ela tava, tipo, né, me bombardeando ali com alguma coisa. Mas, ó, vejam só, gente. Aquilo me marcou de uma tal forma que aí eu comecei a conversar com a Rô. Eu falei, Rô, você acredita que eu lembrei disso agora? Porque eu tive outros momentos da minha vida, né, dos 16 anos pra cá, enfim, vários momentos em que eu lembrei dela me falando isso. Me lembrei assim, como eu tô contando pra vocês aqui hoje. E eu falava, gente, eu tomei aquilo como uma verdade assim absoluta pra mim. Então, assim, claro que não foi a intenção dela, né? Acredito que não, obviamente, mas aquilo instalou uma crença em mim, né? Então eu tava falando pra Rô, olha só que doideira, né? E aquilo, assim, e aquilo me acompanhou todos esses anos. E eu, assim, nos meus relacionamentos, né? Tanto assim de afetivos, digamos, todo tipo, né, de relacionamento afetivo. Mas é uma coisa que as pessoas falaram mais de uma vez. Tem gente que me falou muito mais de uma vez. Você não fala. Como é que a gente vai adivinhar o que aconteceu? Não sei o quê. Você não fala, você não fala. E eu guardei aquilo dentro de mim. Então, eu não falo porque eu não falo nem pra mim mesma, às vezes. Então, assim, se eu tenho dificuldade para ouvir o que eu tô falando, imagina para falar para outra pessoa, né? Assim, isso assim, as causas disso, desses bloqueios, da gente ouvir realmente o que está acontecendo, são vários, né? Então, assim, eu tô contando para vocês uma experiência, foi de alguém que falou, alguém que nem me conhecia, né? Que tirou uma carta ali, como eu falei, provavelmente a intenção, provavelmente não, a intenção não foi essa, instalar Uhum. uma crença em mim. Mas alguma coisa ali, talvez a intuição, né, que, enfim, que disse isso pra mim, ela disse isso pra mim. E eu guardei aquilo, né? Ficou, e assim, vários momentos da minha vida, eu falo pra vocês assim, que isso de uma forma ou de outra no meu subconsciente interferiu sim nas minhas relações. Interferiu no meu jeito de lidar comigo mesmo, do meu jeito de expressar. Porque eu me expresso bem, eu comunico bem, eu sou uma boa ouvinte, né, dos problemas alheios. Assim, tanto é que eu tô aqui, né, assim, e trabalhei quantos anos aí como professora, né? Minha paixão comunicar, ensinar. Mas vejam bem, gente, algo assim, ó, que pra mim. E aí, bom, aí eu vou deixar, não vou falar tudo não. Se der tempo, aí eu vou falar o que que essa maravilhosa dessa Rô fez. Mas enfim, vou contar assim, né? Depois. Agora a Rô vai Depois. falar, vou passar a palavra para ela. Então, assim, eu quis compartilhar realmente porque foi, vejam, né? Essa coisa de instalar crenças na gente, elas vêm assim de fontes, às vezes, de onde a gente nem imagina, Sim. e a gente não conscientiza. Eu com 16 anos, né? Mas naquela época, né? Que hoje, assim, hoje a gente tem informação de tudo quanto é de tudo quanto é jeito, as pessoas estão expandindo a consciência. Agora, imagina, gente. Eu convivi durante todos esses anos com essa crença. Mas até que eu tivesse essa capacidade de perceber isso, né? E aí depois, se der tempo, eu vou contar o que é Me que conta assim. a coisa incrível aí, Rô. E aí, Rô, o que, que a constelação nos diz sobre isso? Sim, a constelação é como ela Como faz a o posicionamento, né, dos bonecos com relação ao campo da pessoa, ao assunto que está sendo Aham. tratado. Então, ela consegue ter uma visão mais profunda, mais ampla, que assim, conscientemente mesmo, ela não tem essa visão. Então, na constelação, ela consegue ter essa visão do que está acontecendo realmente, de qual é o real problema dela, e que muitas vezes ela Uhum. não conseguiu olhar para aquilo. Então a pessoa consegue Sim. realmente ver muitas vezes, por exemplo, que na constelação, como eu faço com os bonecos ocultos, e eu peço para a pessoa assim, sentir o que você está sentindo, ela vai me falando. Então, muitas vezes tem algum elemento, uma pessoa da família, que na hora de fazer a constelação, ela, nossa, sentiu uma raiva, sabe? E assim, Sim. Sim. conscientemente,
ela não admitia isso. Só que a hora que ela vê que o que ela sente realmente é raiva e ela toma consciência daquilo, ela consegue encontrar uma solução, porque ela consegue ver com outros olhos. E ela admite, não, realmente eu tenho raiva. Então eu tenho raiva por quê? Eu tenho raiva por causa disso, tal. Aí ela conta a história dela lá. Mas aí o que que acontece aí na constelação, o ganho de consciência que ela tem? Ela vê que a pessoa é o que ela sabe ser, ela fez o melhor Sim, que ela soube sim. fazer, entendeu? E assim, e não existe uma verdade absoluta, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, o que que é verdade? O que é verdade para você e o que é verdade para mim? Não existe uma verdade absoluta, porque cada um Sim. enxerga a verdade pela interpretação do que é a Pelas pessoa, suas do que ela próprias é, lentes, do né? que ela É, pela sua vive, própria lente. exatamente. Ela vê a verdade com as suas próprias lentes, exatamente. Então, não existe uma verdade absoluta. Então, a pessoa ela está enxergando na posição dela com os olhos dela. E quando na constelação ela consegue ver a outra pessoa na posição dela com os olhos dela. O que, que a pessoa está sentindo ali onde ela está? Então, ela Nossa, que consegue ter incrível, uma visão gente. mais profunda e ela consegue ver assim que não é bem do jeito que ela imaginava, né? Então, às vezes, Sim. a pessoa fica dando murro em ponta de prego, né? Como a gente fala. Sim, com Então, certeza. Em ponta de a faca, constelação, em ela ponta de ajuda prego. muito, né? É. Então. Então, E assim, aí, assim, a questão ajuda até muito. de entender que, assim, ali os fatores externos, né? O que as pessoas dizem, o que as pessoas trazem, né? Consigo e que muitas vezes, assim, exterioriza para outra, isso não quer dizer que ela tem uma intenção. Às vezes nem tanto para o bem, nem tanto para o mal. Às vezes ela tem até uma intenção, digamos assim, ali é uma intenção neutra. Ela Sim. simplesmente falou por falar, ela Ela não está falou o que ela querendo. sentiu, né? Exatamente, intencionalmente ela não quer causar nenhuma coisa nem outra, né? Mas causa, né? E assim, uma vez que você consiga ter essa visão, como você diz, mais clara, né? Essa clareza, essa consciência, aí a coisa, a partir dali, ela pode ser encarada de uma maneira também mais leve, né? De uma Sim. maneira que assim, sem julgar realmente. Porque, por exemplo, é que nem eu falei, eu reconheci isso, né, dentro de mim. Eu compartilhei isso com a Rô. E assim mesmo eu até podia ter falado, aquela mulher lá, filha da mãe, sabe? Tipo, por que ela fez aquilo? Mas não, gente. Foi um fato que aconteceu. E assim, eu podia tanto também, isso podia até ter como aconteceu mesmo, né, de acabar virando uma Uma crença, crença, uma né? das crenças para Uhum. mim, como também eu podia ter recebido aquilo de uma forma neutra. Mas entendam, aquilo assim não tá dentro do seu controle, né? Não tá dentro do nosso controle. O que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro faz, né? E enxergar isso dentro da constelação sistêmica ou de outras também, né? Ou ferramentas Outras terapias. assim de outras terapias energéticas é muito incrível porque aí você assim tudo bem, né? Assim foi algo que aconteceu e que assim gratidão por eu poder tá curando isso, né? Reconhecendo e curando isso a partir de agora, né? Então, assim, Exatamente. eu queria, né? Eu queria até fazer um parêntese aqui, vou até aproveitar, Rô, essa questão, porque eu me lembrei, semana passada eu estava fazendo uma live com a Vivi, e ela é terapeuta também como a gente, né? E coach também, como a gente. E aí ela até levantou Tati, sua linda que entrou aqui. Obrigada, viu, gente? Quem tá entrando aqui, compartilhando a live. Nós agradecemos muito, né, Rô? Aí Com depois vamos falar certeza. do canal no YouTube também. Nossas lives já estão lá Já estão no disponíveis no YouTube canal do YouTube. também. Fala aí o nome do canal, Rô, só para quem não sabe. Materialize seus sonhos. Materialize seus sonhos. Tá tudo lá, gente. Vocês vão encontrar a série Constelando. E muito mais, né? Que a gente vai alimentando aí, na verdade, o canal da Rô. E aí muita coisa boa está por vir. É isso Então, mais mesmo. um canal aí de comunicação e de conhecimento para todo mundo. E aí, assim, eu queria então fazer esse adendo, né? Quando, assim, eu acho que é uma coisa incrível também essa questão do terapeuta, da terapeuta, que busca trabalhar mesmo de uma forma, assim, holística, né? Com várias ferramentas, e que aí ele pode mesclar, né? Várias dessas ferramentas, e trazer algo assim, como, assim, mais prático, digamos assim, ou mais
sistemático até, né? Não o quê? Uma coisa é sistêmica, outra coisa é sistemática. Como é a questão do coaching. Então eu comentei com a Vivi, vou comentar isso agora aqui, Rô, porque é muito bacana, porque o coach, assim, o que é o coaching? É saber como perguntar, é saber como buscar fazer a pessoa realmente, né, refletir sobre aquilo, sobre aquelas questões. O coach, ele tá ali não para responder as perguntas, mas para fazer as perguntas certas para que a pessoa responda, para que a pessoa Sim. encontre, né, a melhor forma. E isso, gente, para o terapeuta, seja assim, qual ferramenta terapêutica, né, seja qual técnica seja. Assim, é muito interessante essa questão do coach, porque ela vai direcionando. Sabe quando a Rô estava falando? O posicionamento, essa percepção. O terapeuta que ele também é coach, ele sabe conduzir, muitas vezes, de uma maneira mais assertiva, né? Porque ele vai tendo uma percepção sem ficar dando volta naquilo. Sem ficar, de repente, buscando muitos detalhes do que aconteceu exatamente, né? Mas que traga para o seu consulente, né? E a gente consegue fazer isso, realmente já assim, para que a pessoa também tenha uma visão de vamos fazer isso agora, vamos resolver, e a partir de então você tem novas perspectivas, né? Então, assim, uma chance de fazer uma nova história, de contar de outro jeito, né? E até de ouvir os seus sentimentos de uma outra maneira, com Sim. uma outra visão. A pessoa se Então, compreender, né? exatamente. Então, assim, eu queria só fazer esse adendo, assim, porque foi uma coisa, assim, que a gente comentou na live, eu e a Vivi, e, assim, como nós fizemos também, né, assim, o coach juntas, e eu acho que isso, assim, favorece muito, sabe? No processo terapêutico, para que a gente seja, de uma forma, assim, até mais objetiva, sabe? Sim. Porque não fica sabe, aquela enrolação que parece que, ai, meu Deus, mas aí eu preciso racionalizar demais. Não, na verdade, assim, é você ser mais direto naquilo que, né, você está buscando, né, nessa cura. Então, é muito interessante isso. E a constelação nossa, gente, são tantas possibilidades, né, Rô? Sim. E falando assim do coach junto com a constelação, né? Tem Uhum. assim, uma pergunta que nós fazemos que realmente tem muito em comum, né, com os dois, tanto com a constelação quanto com o coach. Porque Aham. muitas vezes a pessoa ela tá assim questionando a situação que ela tá, mas ela tá num papel de vítima. Ela tá se colocando no papel de vítima. Se você Sim, fala por que você está nessa situação, ela vai exato. falar assim: é porque fulano fez isso pra mim, então eu tô assim Sim, por causa do fulano, então é porque fulano, né? Agora, se sim, você fala assim, pra que você ainda tá nessa situação? Aí a pessoa vai dar exatamente, gente. aquela parada e muitas vezes ela vai falar, Ah, porque eu tô na minha zona de conforto, né? Fala assim, pra quê? Porque se ela sair dessa situação, ela tá na zona de conforto dela e ela continua fazendo o sim. papel de vítima. E se ela sair da situação, ela vai ter que assumir a responsabilidade dela. Então, Gente, assim, o olha essa porquê e o sacada. pra quê faz uma diferença muito grande, né, na hora de fazer a pergunta. Exato. Gente, olha que E isso é muito do incrível. coach, né? Muito do coach, exatamente. Ai, gente, que tudo. Vocês perceberam, gente? Que sacada é essa? Como muda mesmo a forma de perguntar? Não sei nem como é que chama, por quê, né? Mas é só um jeito de Só perguntar. a forma É de uma perguntar. palavra Você que perguntou muda a mesma a forma coisa, de mas você perguntar. perguntou por um ângulo diferente, do porquê e para quê. Exatamente. Já muda Exatamente. completamente. A pessoa para e Porque coloca para aí, buscar. exatamente, que é isso que o coaching busca, né? Essa reflexão que eu falei, né? Então, Uhum. assim, de simplesmente tentar, ou pelo menos assim, encontrar uma resposta ali prática que vá levar à ação, porque o objetivo maior do coaching, né, é fazer, do coach, né, de nós coaches, assim, é fazer o nosso coach entrar em ação. Então, só que para entrar em Exatamente. ação, ele precisa analisar aquilo de uma maneira objetiva, né? Então, assim, é muito, muito bacana o terapeuta ou a terapeuta que tem também a formação em coach e traz isso para suas sessões, né? Porque traz essa agilidade, traz
sabe, essa urgência, entre aspas. Então isso é muito bacana, gente. Então, assim, queria trazer mesmo. E assim, foi uma coisa que me veio agora nesse momento, né? Ô, Rô, É, e tem total conexão, né, com o que a gente está falando, com realmente. certeza, com certeza. Porque, assim, de alguma forma, o que que acontece? É, a gente acaba ensinando o coach a se também, a ter essa autonomia de se perguntar. De se E para perguntar, se exatamente. aí quer dizer, se você aprende a se perguntar da maneira correta, você vai automaticamente também aprender a se ouvir. E isso vai melhorar Sim, tudo. Vai muda o jogo e tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Então, assim, aí você usa a ferramenta terapêutica para desbloquear, né? E para, a partir daquele momento, então, você limpar ali o campo energético, né? Assim, organizar o sistema, né? Falando mais especificamente da constelação sim. sistêmica, organizar o sistema e deixar, né, a coisa acontecer, né? Essa energia aí se estabilizar, se reorganizar. Ô, Rô, aí eu queria então, ó, já que, nossa, eu tive essa coisa de falar do coach, eu queria que você, não sei se, eu queria que você falasse, porque você tem uma formação, porque eu até passei esse depoimento aqui, né, do que aconteceu comigo, e esse reconhecimento da crença, né, que foi instalado e tal, todos esses anos, tal. E aí, e você tem uma formação que é específica, assim, fala um pouquinho pra gente, você tem, né? Tenho algumas, né? Então, Eu mas tenho essa já aqui é uma de formação crenças, de que eu crenças. sei que você Eu tenho tem. uma que é coach especialista em sistema de crenças, que é através da PNL. A gente consegue Sim. detectar também e A fazer o ferramenta é a tratamento, a PNL. ferramenta PNL, isso. E agora também o Energy Healing, né? Que foi o que eu te apliquei no domingo, que Ai, é gente. muito rápido, ele vai direto na fonte, né? E através da energia. É um tratamento Ah, através da então, ó, energia. eu falei que se desse tempo, olha só, porque a nossa live é assim, bem objetiva, né, de meia hora. Agora eu queria que vocês que falassem assim para mim, sei lá, se vocês mandarem, fala aí, o que a Rô fez? Que ela conseguiu, gente, foi um negócio, vocês não acreditam. Instantaneamente, eu falei com essa mulher no domingo, eu tava ali, ó, em cólicas, nossa, minha aura tava em cólicas, gente, como que eu ia lidar com aquilo? Como que eu ia fazer? Porque daí eu reconheci isso, como eu falei, gente, olha de volta aí. Então, se tá de volta, eu falei pra Rô, se tá aqui de novo isso, que eu lembrei disso que aconteceu comigo lá na minha adolescência. Ela, então, Yandra, é isso. Então, assim, estabeleceu uma crença e aquilo, assim, vez ou outra, quando você sente isso, né, que precisa tomar essa decisão de falar, você tem esse bloqueio. E aí, vocês querem saber? Vocês querem saber? Aqui a Marta do Instituto, gente, uma professora maravilhosa também, tá aqui com a gente. Ó, o primeiro sim que acontecer aqui, a gente compartilha. Mesmo que a gente passe uns 5 minutinhos. Pode ser? Quem mandar um sim aqui, eu vou falar o que é Rô. Gente, vocês não têm Aí já noção. mandaram a Lois mandou um conta Conta! aí. Ah, então vai. Manda ver, Rô. Agora você conta o que, gente, vocês não vão acreditar. Conta assim, né? Não precisa, né? Tipo, mas fala aí, Rô. Por isso que eu falava dessa mescla também, sabe? Das terapias, das ferramentas. Gente, isso é incrível. Isso é É uma grande incrível. sacada do terapeuta que tem várias ferramentas à disposição. Fala aí, Rô, conta, Sim. vai. Bom, com o Energy Ai. Healing eu me conecto com a pessoa que está sendo tratada e aí eu pergunto para ela se ela autoriza que eu elimine aquela crença que ela tem e também que eu faça o download de uma crença mais adequada, né? E é muito Isso. automático, é muito interessante porque é energia, né? Então, assim, eu peço para ela Gente. fazer um teste com o corpo, né? O pêndulo humano, que a pessoa fica assim, numa posição reta, com as pernas levemente entreabertas, aí pergunta sim ou não. A pessoa faz uma pergunta e o corpo vai dar a resposta sim ou não. Então, sim, ele vai pender para frente e não pender para trás. Então, quando eu fiz para ela, eu perguntei: aí você tem essa crença? Na hora, ela quase caiu para trás. Desculpa, quase Pra caiu para frente. frente, né? Quase caiu para frente. E aí eu peguei e fui Gente. fazendo várias perguntas e ela ia confirmando com o corpo dela. Eu estava conversando com o subconsciente dela, né? Então o corpo dela estava dando a resposta
o que ela carregava, o que ela não carregava. E aí, na hora, eu peguei e falei, então, você me autoriza a fazer o download de uma outra crença para substituir essa que a gente já tinha eliminado, né? Quando a gente Exatamente. Aí eliminou, uma crença aí sim, possibilitadora, é entendem? possibilitadora. Sim, Exatamente. Em poucos minutos, gente, eu fui de uma crença limitante para uma crença possibilitadora. possibilitadora. Então, Entendem? Por meio primeiramente, eu de um. retirei essa crença, aí sim, na hora que eu retirei a crença, eu perguntei para ela e o corpo dela quase caiu para trás, né? Falou assim, não tem Ai, mais essa a crença, não, crença então não está vai. aí ainda. E foi, Ai, foi gente. interessante que eu perguntei, foi muito interessante no caso da Yanda, que eu perguntei de imediato, o corpo dela ficou assim parado, não ia nem para frente nem para trás. Aí eu perguntei de novo, aí ela quase caiu para trás. Falei, calma que estava processando. Exatamente, gente. O Foi download muito da energia, interessante. gente. E Ai, aí, meu na Deus. sequência, eu fiz o download de crenças positivas e possibilitadoras, né? E, assim, foi completamente diferente a tarde dela do que ela imaginava que seria, Não, né? pelo amor, não, isso aí eu também já não posso compartilhar, tá, gente? Mas o que eu posso Mas dizer foi para muito vocês que interessante. foi completamente diferente. E eu tenho certeza que foi. Porque eu não posso falar por quê. Mas, tipo, velho, não sei, né? Assim, a gente pode imaginar o que for. Que, claro, como eu falei também, quando eu compartilhei com vocês, né? Essa história, o porquê, né, que isso aconteceu no domingo. Quando a gente está comunicando, quando a gente quer falar algo, né? Quando a gente quer se expressar, a gente tem que levar em consideração que a pessoa com a qual a gente está tentando resolver uma questão, né? Seja ela qual for, também é um universo diferente, é um outro É indivíduo. o universo Então, também. assim, Uhum. comunicar é uma via de mão dupla. Então, assim, tem a reação, tem a resposta do outro, certo? Mas, né, uma vez que a gente, assim, que a gente reconhece, gente, no meu caso, olha que privilégio, eu tive, sabe, uma cura, né, uma autocura que foi conduzida pela Rô, que a gente fala autocura por quê? Porque é a Toda ferramenta, cura é e aí de autocura. dentro É. é a autocura. Então, assim, a ferramenta correta, né? E utilizada né, da forma assim para. Gente, nesse tipo de terapia, como a Rô falou, gente, é instantâneo. É uma coisa. É muito, muito legal. E assim, por exemplo, eu sou Basta a pessoa terapeuta estar Aura aberta, Master. né? Exatamente. Eu sou terapeuta Aura Master. Também é uma terapia energética e de alívio imediato. Só que isso que a Rô acabou de falar também, que a pessoa, quando a pessoa está aberta, né, é uma técnica diferente dessa que a Rô está falando, né, na forma de aplicar, mas ela tem, assim, a pessoa quando ela está aberta, gente, é impressionante, porque a resposta realmente, você vê assim, você faz uma leitura no semblante da pessoa, o corpo da pessoa fala instantaneamente, desde que a pessoa esteja aberta para Seja isso. aberta. Uhum. E é muito, muito incrível, gente. Então, assim, e a constelação, ela tem essa característica também. Só que a constelação, a gente sente aquela mudança. Eu, assim, posso falar pela minha experiência também, e de já ouvir já de outras pessoas. Mas muita gente fala assim, ah, não sei, mas parece que não senti nada. Eu falei, gente, mas calma, que energia também. Tem a questão do sutil, né? Dessa questão da sutileza da energia, dessa. E tem muita gente que acha que assim, ah, não, então vou constelar e a coisa mágica aqui vai acontecer. Então, fulano que eu tô esperando que me ligue me pedindo perdão, ele vai me ligar. Não, gente. Aqui, Não, peguei não um é assim. negócio de costura, gente, pra fazer de telefone. Ah, vai me ligar, já vai me pedindo perdão. Pegando os negócios aqui. Entendeu? Vai me ligar, vai me pedir. Gente, não é isso. A questão não é isso. Não é essa, né? A energia é algo assim, é como eu falei, como a gente tem dito aqui desde acho que da primeira live no Constelando. Uhum. Não precisa racionalizar, gente. Basta que você sinta que você esteja aberto para isso. E eu posso dizer assim que toda experiência, cada experiência, né, cada sessão terapêutica com a constelação ou com outras ferramentas que eu já passei por, acho que todas, gente. Todas que tem disponível, assim, todas que eu posso, né? Eu realmente eu faço, né? Porque todo terapeuta também ele precisa ter um terapeuta para, né, cuidar também, limpar as nossas questões, porque a gente lida com tudo. Então, assim, eu posso dizer que cada experiência é uma experiência, mesmo que eu faça, né, 3, 4 constelações, né, com assuntos diferentes, mas é uma experiência. E assim, cada vez mais você vê, aí sim você passa a ver um resultado que você fala, gente,
aí parece que a coisa realmente é como se você girasse um botão. E aí a coisa internaliza, acontece. né? Porque é o internalizar que muda. Exatamente. Exatamente. Sem racionalizar. Deixa que a energia, né, se limpe, se reequilibre e vai, gente. Só vai, né? Então, ai, meu, foi É, lindo, gente. Foi foi lindo, muito, muito incrível. maravilhoso. E o estar Nossa, olha, aberto à mudança inclui muito isso. A pessoa estar disposta a sair do papel de vítima é o primeiro ponto, né? A pessoa sim, estar disposta a isso, ela querer sair também da zona de conforto dela, porque a partir do momento que ela sim, toma consciência que ela é responsável pelas mudanças da vida dela, então ela sabe que vai é, ter que arregaçar a manga, né? E correr atrás do que quer. exatamente. Então, a pessoa tem que estar Exatamente. disposta a isso. Exatamente. Olha, como eu falei, foi uma semana muito produtiva aqui das lives. Falei com pessoas incríveis. Eu e a Rô, eu e a Vanessa, a gente faz as lives, né, semanalmente. Então, sempre trazendo assim. Então, é uma coisa mais expressa aqui, né, mais instantânea para vocês de conhecimento. Mas assim, se tem um ponto em comum, é isso que você acabou de falar, Rô. É estar aberto, é querer e saber que toda Saber. mudança vai te tirar da zona de conforto, vai causar um desconforto. E aí você tem que estar disposto a isso, tem que estar disposto, Sim. né, a ativar essa autocura, né, com a ajuda das pessoas competentes para isso, certo? Aqui, É ó, a isso Tereza mesmo. falou. A Tereza falou, nossa, Rô, quero fazer isso aí. Gente, aí, Tereza. A Rô tá aí, Tá, ó. pessoal, Te quero passo o falar com contato. você como faço. Anota o Isso. meu celular aí, tá? É Tá, quer que eu 19. coloque aqui? Pode Tá, eu vou colocar, colocar. pode colocar. Pode Isso, falar. fica mais fácil. 19 9. 9 8368 Nossa, já apareceu aqui. Olha que chique, gente. Eu vou fixar aqui, ó, o 1673. comentário, para as Isso. pessoas saberem. Um minutinho aqui, ó. Só falar aí com a Rô, né, Pode mandar um e WhatsApp marcar. para mim. Uhum. Aham. E é isso, gente, essa energia também fluindo, sabe, dessa troca, isso que a gente faz, né, também divulgando o nosso trabalho, que vocês compartilhem com as pessoas para trazer essa consciência, gente. Isso é uma energia de troca, uma energia de amor muito Muito grande, grande. tá? Então, assim, é a gente trabalhar essa questão do amor próprio. E ontem mesmo também estava falando com a Bianca na nossa live. E aí, a partir desse momento que você tem, né, esse amor dentro muito assim, muito aflorado, aí é quando transborda. E quando a gente passa isso para frente, compartilha isso, da informação, conhecimento, aí a corrente só tende a crescer, né? Essa onda do Sem bem, isso é dúvida. maravilhoso. Então, nossa, gratidão, Rô. Eu Gratidão também por trazer agradeço esse muito, foi muito bom. nossa, Gratidão mesmo. ai, ai, lindo, gente. Olha, super recomendo, viu? De verdade, de coração. Isso que a gente faz aqui é com o nosso coração e, enfim, essa amizade, esse amor só cresce, né, Rô? É isso mesmo. Você conseguiu anotar, Tereza? O pessoal que quer aí, e siga a Rô lá nas redes também, né? Que tem outros Ela também tem conteúdos as também. informações do meu contato. Isso, exatamente. Exatamente. O que vocês quiserem saber de mim também, tá lá disponível. Eu passo contato, gente, que nem a gente fala assim, eu falo assim, não, eu não Pode faço mandar não, um mas eu sei quem. direct, né? Eu não faço não, mas eu sei quem pode te ajudar. Não é isso, Rô? Isso, pode mandar um direct também, né, pelo Insta. Sim. Nossa, sabe que agora eu tive um insight aqui, em Rô. Nossa, a gente passou Vamos os lá. minutos aqui. Não, um insight aqui a gente pode usar até a série Constelando e um dia eu posso fazer a aplicação de um hiperfluxo aqui ao vivo também, se o pessoal quiser. Show! Vamos sim. Bora? A gente pode Bora? fazer, inclusive, aquele de prosperidade que a gente falou, que eu falei pra você. Perfeito. Vamos O que você acha? fazer? Semana que Vamos vem? fazer? Vamos fazer Vamos fazer semana que semana que vem? vem? Vamos. Gente, vocês querem? A gente aplica, quem tiver aqui online com a gente vai receber. E depois pode também, né, assistir na live, enfim. Ai, vamos fazer? Nós Vamos vamos fazer fazer, semana que gente. vem. Vamos lá, gente. Bom, então a gente já tem assunto para a Já live tem o da tema semana para a que vem no próxima semana. Constelando. Isso, vai ser de Aura Master, mas vou aplicar o hiperfluxo aqui, ó. Já vou até marcar, dia 17, então, vai ter hiperfluxo. Eu, assim, não sei, agora me veio de fazer essa de prosperidade, né? Prosperidade Show. financeira mesmo. Isso Topíssimo. mesmo. Mas aí a gente, né, a gente espalha isso, leva isso para mais pessoas. É isso mesmo. E a gente Adoro. traz também o que a constelação pode ajudar com relação a esse assunto. Também a gente traz. Exatamente. Show, Rô. Show. Ah, então tá feito. Tá feito, tá feito. Perfeito, gente.
Muito obrigada, Rô. Nós passamos Então, uns gente, só minutinhos, mas agradecer. valeu a pena. Passou um pouquinho só. Tá ótimo, gente. Perfeito, Gratidão, Rô. tá? Para quem assistiu, para quem Gratidão, vai assistir Rô. depois, muita gratidão, Isso. Indra.